Bem, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, tanto vocês que estão ao vivo, quanto vocês que estão participando gravado. Aula particular hoje para Jaci Almeida, para Gisela e para Ione, e elas há pouco reclamando do frio que está lá no sul e a chuva, né? E a gente vai desenvolver aqui então a nossa aula de psicologia dos orixás, estudando a Oxum num cruzamento com a Pombagira guardiã, né? Então, nós vamos estudar acerca disso. A gente tem a constelação de Oxum, que vocês já estão mais familiarizadas a partir de outra aula, e aí vocês presentes, então, ao vivo, vão representar aí aquelas pessoas que não estão presentes ao vivo, mas que vão estudar depois. Então, a gente vai começar os estudos com a nossa luzinha, e aí vocês, tendo dúvidas a cada camada, a gente vai aprofundando. Então, anotem dúvidas que vocês tiverem para que a gente possa esclarecer mais à frente. E lá vamos nós, então, na aula de Oxum e a Pombagira Guardiã, estudando aí a constelação de Oxum. A gente vai precisar desenrolar a aula, mas é sempre importante a gente entender mais ou menos o que a Oxum representa enquanto princípio e o que a Pombagira Guardiã representa enquanto princípio na constelação dos orixás, né? Porque são assuntos de outras, são assuntos religiosos, são várias outras abordagens acerca desses mistérios. E aqui na constelação dos orixás, elas são compreendidas como princípios, né? E o objetivo destes princípios, que quanto mais nos aproximarmos destes princípios, isso significa trazer as características destes princípios para o nosso dia a dia, né? É isso que é se aproximar de um orixá, de um princípio. O quanto mais você conseguir trazer para o seu dia a dia, ou seja, para a sua fala, para o seu comportamento, para o seu estado de consciência, né? Quanto mais você se aproximar deste princípio, mais você está trazendo isso para o seu dia a dia. Quanto mais você se afasta deles, se distancia deles, rejeita, nega eles, você se distancia, né, destes princípios. Então, basicamente, se aproximar do princípio é isso, né? E aí, nessa aula, então, o objetivo é a gente ter mais informações, mais compreensões, para se aproximar deste princípio, para trabalhar o que nos afasta dele. Então, nós temos a constelação de Oxum, que é uma pessoa, né? Então, nós temos essa pessoa aqui, só para a gente entender, para a gente transitar pela alma dela. Então, ela tem camadas. A camada do alto amor. Vocês vão anotando que eu não vou anotar. Ela tem a camada da conexão. Essa é a constelação, né? Ela tem a camada então, do alto amor, da conexão. Ela tem a camada da ancestralidade. Ela tem a camada do princípio masculino. Ela tem a camada
do princípio feminino. As cores é só para ficar diferente, tá? Elas não têm nenhuma relevância. Tem a camada 6, que é a camada do karma, da liberdade e dos atrelamentos. É uma camada mais elaborada. E temos a camada da criança interior. Essas são as camadas da alma representadas na constelação de Oxum. Então, a gente vai estudar a alma a partir dessas subdivisões, que são as camadas da alma, né? Então, bom dia e bom dia para os guerreiros, para as guerreiras presentes, Ione, Gisela, Jaci, Matheus e Eduardo, registrando aí, para quando vocês desencarnarem, vocês chegarem lá no umbral, vocês pedem um crédito lá e vida que segue, né? Olha, eu aguentei, eu suportei. E aí a gente traz a Oxum, minto, a pombagira guardiã. Vou pôr ela até aqui. A gente tem a pombagira. Beleza. Então, nós estamos estudando essa relação entre esses dois princípios. A Oxum representada pelas camadas, retomando a camada do alto amor, que é a camada 1, a camada 2, a camada da conexão, a camada 3 é a camada da ancestralidade e as suas linhagens paterna, materna, a camada 4 como o princípio masculino, a camada 5 enquanto princípio feminino, e a camada 6, que se divide em 3, que é a camada do karma, da liberdade e dos atrelamentos, e a camada 7, a camada da criança interior. Essa Oxum presente nos nossos estudos aqui. E a pombagira guardiã, nesse cruzamento, ela traz o princípio feminino com mais com uma abordagem mais próxima de como que a gente utiliza esse princípio e essa força na existência. Na existência, nessa condição existencial, o nosso corpo físico, ele é um princípio feminino e é uma grandeza, né? Ele é enorme, ele é algo tão complexo que, com tanto tempo que a gente tem de estudos sobre ele, e eu falo a gente, humanidade, né? A ciência, a medicina, e a gente está descobrindo cada vez mais complexidades. Então, o corpo físico, ele é um universo à parte, é uma grandeza. Espiritualmente falando, consciencialmente falando, como você trata este corpo físico, como você cuida dele, como você contempla ele, como você celebra ele. Então, como é essa relação entre o teu mental, espiritual, né, e esse corpo físico que acolhe e dá, inclusive, as condições de expressão para este mental. Então, veja bem, sem um corpo físico, esse mental, essa estrutura espiritual, esse psiquismo, teria dificuldades para se expressar na dimensão física. Então, não conseguiria, salvo
se obsedar alguém, né? Se uma estrutura espiritual se aloja ali no campo espiritual de alguém, então vai estar usando aquela pessoa para utilizar os elementos do corpo físico, que trazem as substâncias necessárias para que aquela estrutura espiritual possa rememorar os seus apegos desejosos. Então, uma entidade espiritual, ela utiliza dessa força vibracional para poder rememorar os apegos desejosos, né? Isso se tratando de um sofredor, um obsessor, ou seja, são entidades que possam estar na dimensão física, porque através dessa dimensão física consegue as substâncias, os elementos, as propriedades, para que ele possa rememorar, reviver, de certa forma, os apegos desejosos. Então, esses apegos psíquicos, mentais, que transcendem vidas e vidas na jornada evolutiva, enquanto não transcendidos, enquanto não integrados na consciência, eles estão fixados, logo há uma pressão aí para poder vivenciá-los. Então, você tem um corpo físico que é uma grandeza, que é mais do que uma consciência, ele é um universo à parte. E a você e a mim foi concedido, ele foi habilitado, ele é um corpo físico que está disponível para o seu uso. E como você valoriza esse corpo, como você cuida dele, como você respeita ele ou não, nós estamos falando do princípio Pombagira, do princípio feminino. Então, ele é um corpo físico que traz os estímulos, ele conecta você na dimensão física, e é na dimensão física que você interage com os estímulos que a vida, em sua soberania, nos traz. Então, sem o corpo físico, você não tem mais os estímulos desta dimensão. Então, enquanto a estrutura psíquica, o psiquismo, recebe um corpo físico como sendo um portal que coloca você na dimensão física, e nessa dimensão física você tem uma vastidão de estímulos, inclusive emoções e sentimentos que no mundo mental eles funcionam numa dinâmica diferente, porque não tem as propriedades dos elementos que um corpo físico traz. Então, na dimensão física, você traz esse psiquismo para esse mar de estímulos, e esse mar de estímulos provoca fixações psíquicas que estão desassociadas, estão não integradas na consciência. Então, a gente tem a cada existência, a cada experiência nessa dimensão, uma oportunidade. Então, é um corpo físico que provoca a abertura desse mental fixado, enrijecido, essa abertura para olhar para ele mesmo através dos estímulos. Então, você traz alguns princípios importantes aqui, algumas características importantes de Pombagira. Então, a gente fala do corpo físico e a gente fala dos estímulos. Então, corpo físico, um universo à parte, uma grandeza, ok, disponível,
Então, fala da disponibilidade, fala da estar na dimensão física, e os estímulos que essa dimensão física, que a vida provoca, com o objetivo da abertura. Então vamos registrar as palavras muito importantes, que são o corpo físico. Aí é o corpo físico, tá? Corpo físico. Nós estamos falando dos estímulos. Nós estamos falando da abertura. Por hora, esses três entendimentos aqui, entendendo ali características do princípio Pombagira, do princípio feminino. E aí, no cruzamento com Oxum, no cruzamento com as camadas da constelação de Oxum. Então, as camadas da constelação de Oxum, elas já carregam as propriedades de Oxum. Então, nós temos, vou escrever algumas camadas só para a gente aprofundar. Então, a gente começa pela camada 1, que é a camada do auto-amor. Nem sei se é junto. Na psicologia dos orixás, o auto-amor enquanto autopreservação. Então, autopreservação do corpo físico. Então, o corpo físico como sendo essa característica do princípio Pombagira. Então, como você cuida do seu corpo físico, ou como você não cuida do seu corpo físico, como você respeita o seu corpo físico, como você não respeita o seu corpo físico, né? Como o princípio Pombagira, ele é um princípio mais denso, no sentido de aproximação com a dimensão física, assim como o princípio Exu, a gente fala também de uma característica importante, que é a vibração dessa estrutura, né? O que essa estrutura permite a vibração. A gente também fala da nutrição. A gente fala do sentido da vida. Então veja que nós estamos compreendendo o princípio Pombagira muito além do comum, tá? Então, quando você vai atender alguém e essa pessoa, ela não cuida do corpo como deveria, entenda a palavra deveria. Então, deveria nada mais é que uma característica de Oxum, uma vez que o auto-amor é um dever. Então, não é uma opção, tá? É um dever. Então, a Oxum traz o elemento do dever que você tem sobre si.
Então, cuidar de si é um dever, é uma obrigação, não é uma opção, é uma condição. Por quê? Porque entende-se que esse psiquismo fixado e carregado dos seus apegos desejosos, dos seus rompimentos com a própria vida, a partir das memórias que carrega de tantas e tantas outras vidas nessa jornada evolutiva. Então, cuidar do corpo é algo forçado. Todo mundo sabe que quem não cuida do corpo vai viver as consequências deste próprio corpo. Então, a gente é mestre em maltratar este corpo, em, em mais do que sacrificá-lo, castigá-lo. Então, há na humanidade um rompimento entre a pessoa, entre o espírito e o corpo físico. Há um desrespeito. Então, aprender a se amar, que é se aproximar do princípio Shun, para que na relação com o corpo você passe a respeitar. E a ordem inversa. Aprenda a cuidar do seu corpo, por enquanto, pela obrigação da própria condição existencial. Com o tempo, pode ser que você consiga gostar mais deste corpo, ou pelo menos respeitá-lo. Então, é um alinhamento de Oxum junto com o princípio, um alinhamento do princípio junto com o Oxum, dentro de um equilíbrio. Então, cuidar do corpo não é exatamente... cada um tem as suas próprias necessidades. Cada um tem a próprio entendimento com esse corpo. Afinal de contas, você convive com ele desde então. Então você sabe o que ele precisa mais, o que ele precisa menos. E isso é muito importante, porque nós estamos num momento agora em 2025, onde eu não sei na cidade de vocês, mas geralmente as coisas acontecem parecidas em todas as cidades no Brasil. Muitas academias se abrindo, né? Hoje, inclusive, a academia até como um elemento da sociedade, o espaço, né, da sociedade enquanto social, né? Mas, enfim, o fato é que há uma coisa, eu acredito que muito positiva, porque nós nos tornamos cada vez mais sentados, né? A gente fica muito sentado, cada vez mais a gente usa o corpo. Antigamente a gente andava até mais a pé, hoje em dia tem um Uber, né? Você olha para aquele subidão, aí eu vou chamar um Uber, né? Fora carro, né? Mas é que antes só quem tinha carro mesmo. Agora mesmo quem não tem carro tem o Uber, né? E táxi era coisa de última possibilidade, uma coisa muito cara. O fato é que nós exercitamos menos, né? Agora, algumas pessoas, elas pegam aquela rigidez que nós temos na nossa estrutura psíquica, e elas não usam o corpo como um ambiente de abertura para trabalhar esta rigidez. Mas elas pegam essa rigidez e expressam no corpo maltratando. E esse maltrato, ele vem de um lugar de exagero. Eu não como açúcar em possibilidade nenhuma. Então vai lá numa festa de aniversário, não come açúcar há milênios, não vou comer porque, né? Ali você já vê uma rigidez expressada.
nesse corpo. Muitas vezes aquele corpo ele quer um pouquinho. Assim como você comer 1 quilo de açúcar por dia também é um maltrato. Então, o equilíbrio. A natureza, ela funciona dentro de um equilíbrio, dentro de uma autocura, né? E aí cada corpo precisa ser compreendido. Esse corpo, ele é tão grandioso que a gente, a gente consegue entrar em contato com parte física mesmo, cerebral, mais de 10.000 tipos de cheiros. Então você tem armazenado em você mais de 10.000 tipos diferentes de cheiros. E estes cheiros transcenderam gerações. Então tem um cheiro que esse corpo físico experimentou, que foi a 14ª geração, jogar em média de 50 anos, vai, vamos supor, então 700 anos, há 700 anos, 10 gerações, 500, por aí, há 1000 anos você carrega cheiros nesse corpo, né, nesse corpo aí, por toda a transcendência dele, enfim, porque não há entre você e os seus ancestrais, não há um rompimento no sentido de corpo físico, é uma vida contínua. Esses rompimentos que tem quando você desencarna, né, a cada geração, eles são rompimentos da experiência espiritual, mas o corpo físico, ele se mantém, né? Ele só vai mudando a forma, vai mudando as estruturas. Então a gente entende que se aproximar de Oxum significa eu sair de um lugar infantil e eu trazer como responsabilidade, dever, o alto, o amor, e aqui na estrutura da psicologia dos orixás, a pombagira como sendo o alto amor a esse corpo físico. Então, como eu cuido ou não cuido, como eu maltrato, como eu desprezo, como eu prejudico, como eu violo. Então, você vai atender alguém. Uma das análises que você pode fazer é analisar o corpo físico dela, não enquanto apenas estética. Por que não apenas estética? Porque a gente vai falar da aparência. A pombageira, ela traz o elemento da aparência como um aspecto a ser estudado e observado. Então, como essa pessoa se cuida, como ela cuida ou não cuida da aparência dela, mas não olhando para a aparência como como algo por uma pressão social, mas a aparência como algo ligado à autoestima, né? Talvez entre a aparência social, sim. Mas a gente já vai entender isso mais a fundo. Mas olhando sobre o aspecto de como que esse corpo físico ele pode ou não pode ser cuidado, ele merece mais ou menos atenção, com muito cuidado para não fazer uma leitura comparativa. Então a gente não vai comparar corpos, né? A gente vai analisar como a pessoa cuida ou não cuida dele. Então, é comum nessa área de estudos ligados a emoções, etc. e tal, as pessoas se perderem no elemento comparativo, né? Então, elas acabam associando que pessoas magras são pessoas desnutridas da vida, assim como pessoas que estão acima do peso são pessoas que têm algum problema emocional, né? Então, não é isso, não é isso, tá? Não é isso.
Isso, se você faz isso, você está diminuindo a grandeza de um ser, né? Pode ser que aquela pessoa magra, ela tenha algum problema de nutrição, pode ser que não. Pode ser que aquela pessoa obesa, ela tenha um problema emocional e tal, ou pode ser que não, né? Então, o corpo físico, ele é uma grandeza, ele é uma complexidade. Existe uma ciência sobre ele já há muitos anos e milhões de pessoas estudando sobre ele. Nós temos que ter a humildade para não pegarmos algo que é tão bonito, que é a holística, e na arrogância de achar que quando você vai cuidar de alguém, a holística, ela pressupõe que você vai cuidar de alguém de uma forma integral. Corpo, mente e espírito. Hello, você não é médico. Tá? Hello, você não é nem psicólogo. Tá? Hello, você não é ortopedista. Né? Não é, você não é isso. Então, se você quer, então você vai ter que estudar então, a medicina todinha para você poder cuidar do corpo em alguma especialidade. Então, você tem o cardiologista, oftalmologista, mulherada, endocrinologista. Endocrinologista todo mundo deveria ter. Felizmente, você até tem dificuldade de achar um endócrino. Além de caro, é difícil de achar, para entender ali profundamente. E o que cuida da parte de intestino também, que agora me fugiu o nome, todo mundo deveria ter também. Né? Do jeito que você fala, eu tenho um dentista, eu tenho um advogado, eu tenho um cardiologista, eu tenho um médico endócrino, né? E o que cuida também do intestino. Então, humildade, por favor. Humildade, por favor. Você não conhece o corpo físico. O que você conhece é uma coisa geral. Então, não entre numa ciência, numa área que você não domina. Então, cuidado com as afirmações que eu vejo muita gente falando e associando, que hoje em dia chega a ser cômico. Né? Então, não se faça de ridículo, né? Entenda que o terapeuta holístico trabalha o ser no sutil, trabalha o ser nas leituras espirituais, psíquicas, energéticas, e isso já é o suficiente para a gente passar uma vida inteira estudando. Agora, fazer uma leitura espiritual de alguém, observando como ela lida com esse corpo físico. Ela criou uma dieta adequada, ou ela criou uma dieta muito rígida? Então, ela se aproximou de qual dieta? Né? Ela se permite ter experiências, ou ela está completamente fechada para as experiências, muitas vezes rompendo até mesmo com os próprios gostos, ou ela está identificada demais nos gostos e não se permite cuidar melhor desse corpo, fazer algumas renúncias. É nesse sentido que você vai observar qual é a dificuldade que essa pessoa tem. É comum também, se tratando de corpo físico, o próprio campo espiritual da pessoa bloqueia ela de se conectar, a gente vai entender na camada 2 de conexão, mas voltando para o corpo, encontrar a solução desse corpo. É como que se eu quisesse estar adoecido. Então, veja, Oxum chama você para a responsabilidade do dever. Os princípios todos são deveres, eles não são opcionais. Se você não se aproxima deles, naturalmente vão acontecer
as consequências deste distanciamento do princípio, né? Não é uma opção. Então, é como se eu quisesse estar adoecido, doente, com o corpo nesse lugar. Há uma expressão ali, muitas vezes emocional, né? Há uma relação direta entre as questões emocionais que o corpo expressa. Então, a função do corpo é expressar essas emoções reprimidas, mas como que você poderia proteger esse corpo, ou pelo menos não desgastar demais esse corpo com o emocional reprimido, até porque expressar a catarse em si, ela não é uma cura, ela é uma liberação. É a jarra que foi enchendo e transbordou. A catarse, ela é um transbordo. Você pode provocar essa catarse, ou não, mas ela não é a cura. A cura seria uma integração consciencial, seria aquela informação que você carrega, encontrar um caminho de integração consciencial e deixa de ser um padrão e se torna algo resolvido, né? Algo compreendido. Então, catarse não é cura. Você se sente bem na catarse, né? Então, você vai lá, põe os demônios para fora, seja numa dança, seja numa gira, seja no exercício físico mesmo, ali suando e etc e tal. Isso em si não é uma cura, é uma liberação. Agora, liberação do quê? Né? Do quê? O que que esse corpo está buscando expressar? Né? Então, a minha recomendação é que a gente busque compreender as nossas questões emocionais, buscar resolvê-las, o que a gente conseguir, integrar o que a gente puder, desse lugar de humildade, que passa a olhar para o cuidado ao corpo como uma obrigação para consciências infantis, né? Então, estamos num lugar de consciência infantil. Então, por sermos infantis, nós somos obrigados. Nesta dimensão, você é obrigado a cuidar do seu corpo físico, porque se você não cuidar do seu corpo físico, naturalmente ele vai trazer as consequências, e assim, pior é a descendência. Então, é comum que a pessoa, em sua infantilidade, ou na sua escassez, né, ou na sua ignorância, ou na sua miserabilidade, achar que esse corpo físico não deveria ser cuidado, porque ele é uma transferência de condição. Então, tem alimentos que você deixa de interagir, que eles não vão ser transferidos para a próxima geração. Tem propriedades. Então, assim, cuidar da sua alimentação não é só cuidar da sua saúde, mas é também cuidar da transferência dela para os descendentes, no caso de quem tem descendentes, ou quem vai ter descendentes. E saindo dessa parte de descendentes, e assim, saindo de um lugar, eu vou desencarnar, o dia do meu desencarne já está escrito, então eu vou morrer no ano de 2050, dia 1 de março de 2050, então já está escrito, e eu vou morrer naquela data. Ah, não, né, gente? Não, não.
Não olha para atravessar a rua numa avenida movimentada, que você vai ver esse dia 1 de março de 2050 ir para os asfaltos, né? Lá você estraçalhada no chão, que bom se morreu na hora, mas às vezes não, vai gerar ainda uma trabalheira, carrega aqueles pedaços de corpo espalhado no chão, e junta os pedaços, e leva para ver se remenda, e aquela trabalheira, porque você não olhou para atravessar a rua, porque na sua arrogância, sua mente que quer controlar tudo até a morte, não preciso olhar para atravessar a rua, porque minha morte vai ser dia 1 de março de 2050. Não, gente, não, 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 não. Isso é só a mente arrogante querendo dizer que controla tudo. Isso dá uma sensação boa, você ter um controle sobre a morte. Dá uma sensação boa. Só que sensação não gera consciência, né? Compreensão gera consciência. Então você tem o dever de olhar para atravessar a rua, né? Outro ponto importante é que qual é os danos que geram ambientes tóxicos. Ai, esse lugar que eu trabalho, a chefe não me reconhece, eu sou obrigada a fazer serviço para dois, eu não posso ficar longe do celular, porque toda hora eu tenho que estar apagando o incêndio, resolvendo alguma coisa. Aquela pessoa que está naquele lugar, cujo ambiente ela reclama, ela reclama, ela reclama, e passam-se só uns 30 anos e ela está ou naquele mesmo ambiente, ou no ambiente parecido. Então, o ambiente que te maltrata, o ambiente que te castiga, que te negativa, que te intoxica, se você e ele é um ciclo vicioso ali. É o que a pessoa mais quer é estar ali. Porque estar ali nesse ambiente tóxico gera para ela entretenimento. Então, enquanto ela está entretida com todos os problemas que surgem no ambiente assim, ela não precisa olhar para questões mais profundas que ela veio olhar nessa encarnação. Então, ela está enganando, ela está encontrando um jeitinho de passar nessa encarnação despercebida, né? Então, é muito melhor você estar num ambiente tóxico, aonde, tadinha, né? Coitada dela, né? Que dó dela, né? É muito melhor esse lugar do que você enfrentar questões da alma, questões mais profundas, questões milenares. Me engana que eu gosto. Você está aí, de certa forma, em outro nível, porque você quer. Porque você quer. Só que, como terapeuta, você não vai chegar para a pessoa e dizer: você está aí, você está vivendo esse inferno na sua vida porque você quer. Você vai ajudá-la a reconhecer isso. Ao reconhecer, o reconhecimento é o primeiro gatilho de um processo de cura espiritual, né? Talvez é o máximo que a gente consiga fazer para as pessoas. Mas é grandioso, é ordinário. Tudo que é ordinário é espetacular. Tudo que é ordinário é extraordinário. Então,
camada 1 a gente poderia ficar aqui no sentido da pombagira, porque tem total relevância, né, com a nossa condição humana atual. Numa sociedade que nos distancia até mesmo dos nossos desejos ou quer cobrar pedágio para as nossas satisfações, para o nosso bem-estar. Então, a sociedade, do jeito que ela é construída, ela alimenta demais uma ilusão. É a linguagem atual. Aos poucos, as pessoas estão transformando, e aqui a gente fala de um elemento fundamental em Oxum, que é o essencial. Como o que é essencial. As pessoas não sabem mais o que é essencial. E o mundo, o nosso mundo, o jeito que ele funciona, ele procurou criar desejos psicológicos. Você quer ver uma forma de desejo psicológico? Eu não sei se ele é o mais visitado, eu acredito que sim. O ponto turístico mais visitado, eu não vou falar mais visitado, eu vou falar muito visitado, é a Torre Eiffel. É assim que fala, né? Torre Eiffel. Esse ponto turístico é um lugar que a pessoa vai lá, tira uma foto, mas basicamente é um lugar que é no meio de uma avenida muito movimentada, carros passando para todos os lados, aquela barulheira de carro, e é uma torre de ferro. Se quiser ir lá de cima, olhar e ver o telhado das construções, você vai subir uma baita escada, você paga alguns euros, você sobe de elevador. De qualquer forma, você vai ter que subir lá no alto. Se tiver muito frio, você vai morrer de frio lá. Tem uma dor no corpo que arrebenta você, que depois que você subir aquelas escadarias, você não consegue fazer mais nada. Por muitos dias, só que você tem que fazer, porque você está pagando caro no hotel, essas coisas todas, você é obrigado a fazer as outras coisas, porque já já o avião vem para te trazer de volta, e você vai ter uma foto, uma memória, sim, uma memória de ter visitado a Torre Eiffel, fui para Paris, né? Isso foi alimentando na nossa cabeça, muitos em filmes, né? No Brasil, nós tivemos as novelas que trouxeram a ideia de família doriana, junto com os comerciais, mas mais as novelas, né? Que a novela, ela pega a gente na história, talvez a forma mais eficaz de você manipular pessoas é por história. Nós temos uma atenção muito grande em história, né? Em acontecimentos e tal, e a gente fica com raiva do personagem, como que chama? O personagem sempre tem que ter, né, o ruim da história, né, são os clichês das novelas, são sempre os mesmos, e tudo vai se resolver no último dia, né, a história, tudo acontece no último dia todo mundo é feliz, e o mal da história, ele é condenado, ele é morto, geralmente morto. Em alguns filmes, né, os filmes eles nunca acabam. No final do filme o monstro ergue o dedo, aí tem a parte 2. Engana a gente nesses clichês, né? Mas que isso tem a ver? A gente tem que tomar muito cuidado com a sociedade que nos oferece muitos estímulos, dentro do lugar da ilusão, e nessa ilusão você vê que as pessoas transformaram essas ilusões em algo essencial.
em coisas que são essenciais, como que se você ir para Paris e tirar uma foto na Torre Eiffel, você vai ser mais feliz, né? Em geral, você tá lá para bater a foto para fazer inveja para quem não foi, né? E aí, essa confusão entre o que é essencial e o que não é, nós estamos falando que você está distante de um princípio Oxum e distante de Pombagira quando esse essencial é nutritivo. Vai ser mais nutritivo você ir para a Torre Eiffel? Com certeza não, com certeza vai ser menos nutritivo, porque é caro para um cacete você sair do Brasil e viajar e ir para lá para bater foto numa torre de antena, é caro para um caramba. E aí você tem que pagar isso, você vai ter que pegar dinheiro de algum lugar para pagar isso. Ainda que seja você muito podre de rico, você vai, enfim. Mas não é essencial. A grande maior parte das pessoas não vão para visitar esse lugar, né? Assim como eu ia na cachoeira lá em Ilhabela, então você sobe muito para chegar lá, você é comido pelos bichos, os bichos vão te comendo vivo. Aí você chega lá na cachoeira, gelada pra um caramba, e muitas pessoas fazem esse percurso para fazer o quê? Tirar uma selfie com a cachoeira, né? Então, mudou o que é essencial, né? O essencial é você postar na internet uma selfie na cachoeira. E não exatamente você entrar em contato com a cachoeira em si. Mudou, as coisas mudaram. Então, ajudar o seu atendido a reconhecer ele na vida dele, na história de vida dele, o que é essencial. E eu arrisco dizer que o grande maior problema que as pessoas têm é um problema de percepção em relação à própria vida. É um problema perceptivo, é um problema ilusório. Não é exatamente um problema estrutural, é um problema ilusório. E aí onde eu queria chegar? Em busca do que não é essencial, ocorrem maus tratos, ocorrem violências, inclusive sob o aspecto da pessoa bem-sucedida, né? Aos olhos da sociedade, a pessoa bem-sucedida, ela tem um cargo, ela tem um status, e ela tem um salário que banca tudo. E esse tudo, 90% ou 95% não é essencial. Então, o bem-sucedido é a pessoa que passou a vida para patrocinar 90% daquilo que não é essencial. E isso tem um custo, né? O custo é a ausência dela na construção de vínculos afetivos, na disponibilidade dela para com os filhos, para com o amigo, para com ela mesma, né? Então, isso ocorre. Então, ir de encontro a isso, você está num processo de adoecimento espiritual, você está num processo de empobrecimento espiritual. Tanto é que você vai interagir com essas pessoas, falta nela vibração espiritual, falta o divino nelas. Elas se tornaram robóticas para atender os apegos desejosos da sociedade, né? Não o que é essencial para a sociedade. A grande maior parte dessas são ilusões, né? As vitrines das lojas, né? Então, né, mudou, né? Então, é clássico isso.
é clássico, quer dizer que a grande maior parte das pessoas estão assim, e você como terapeuta holístico, você não deve reforçar isso. Então, a normalização das coisas, a normose, né? Então, você transformar em é normal. Aí, o que é normal não é compreendido de um aspecto espiritual como deveria. Então, você, enquanto ser de auxiliar o outro a criar uma relação de espiritualidade com a vida, você precisa, no tempo dele, em 10 anos de tratamento, dá para melhorar uns 2%, ajudá-lo a se tornar mais espiritualizado, e o espiritualizado é muito além que acender uma vela, um incenso e um mantra e dizer gratidão para o mundo, né? Então, é nesse sentido que o corpo físico ele deve ser a relação de auto-amor com ele deve estar muito próxima do que é essencial. Falamos de ambiente, falamos de desejos psicológicos, estamos falando de mentiras. E a vida em sua soberania, com os princípios que a rege, não se sustenta em ficar em busca do que não é essencial. Então, toda vez que você busca o que é essencial, você está alinhado com a vida. Quando você não busca o que é essencial, você está desalinhado com o fluxo divino, né? O divino seria os princípios. Uma vez que você se aproxima dos princípios, você está se adequando, se ajustando a essa força dos princípios, o universo autoconsciente, princípios, o universo autoconsciente, né? As estruturas dos princípios. E a vida te traz na dimensão física, ela em si também é regida e construída por esses princípios. Seria o princípio na criação. Você no corpo físico é você na criação. É você expressando na criação. Né? É onde é a maior explosão energética vibracional desse fenômeno existencial. Então, você estar presente na sua vida, isso é ordinariamente extraordinário. Né? A vida ordinária ela é incrível. Né? É isso que é extraordinário, não é se ausentar dela. Né? E aí a gente está, então, aqui nesse instante, a gente superou a camada 1 da constelação de Oxum, é 8:02, é um minuto sagrado para eu alimentar esse corpo físico com o famoso cafezinho. E vocês também quiserem lá ir do banheiro, pegar um café, dar umas esticadas, umas estraladas, e a gente continua na sequência, tá bom? Cadê? Eu vou, vou deixar aqui, né? Ai, cadê meu mouse? Ah, tá aqui. Nossa, mas tá difícil aqui. Aqui, pronto, tirar o
Tudo bem. Então a gente vai seguindo aqui o nosso caminhar, estudando então agora a camada 2. Eu vou apagar a luz. Que é a camada da conexão, do vínculo. O vínculo na constelação dos orixás é o vínculo de Oxum, não atrelamento construído nos desequilíbrios, na alternância de Xangô. Então, a conexão. Estamos na camada 2, representada neste desenho aqui por esse círculo laranja. Então, a gente tem a primeira palavra, que é vínculo. Vínculo com o quê? Nossa aula é o cruzamento de Oxum com Pombagira. Vínculo consigo mesmo, né? Vínculo consigo. As pessoas muitas vezes criam rompimento consigo. O que seria a necessidade de se perdoar? A necessidade de se perdoar seria restabelecer o vínculo. Restabelecer o vínculo consigo. Quando você se traiu, a autotraição, né? Então você se traiu. Às vezes que você fez coisas que te prejudicou. Não olhou para atravessar a rua. Então você se traiu. Quando você se trai frequentemente, quando você rompe consigo frequentemente, exemplo, Oxum, quando você não se prioriza, quando você não se valoriza, quando você se abandona, não é uma vez, são muitos anos, cada relacionamento, cada situação. Aí você pega os filhos, você vai criá-los. O que você cria os seus filhos muito mais pela referência que você é e não exatamente as abobrinhas que você fala na cabeça deles. As abobrinhas que você fala para os filhos, né, você, os seus atendidos, as abobrinhas que você fala na cabeça deles, sejam elas boas ou ruins, primeiro idealista que ele encontrar na internet, aquilo apaga tudo, muda tudo. Ele faz assim, ó, no mental as coisas não se sustentam. Agora, o referencial do dia a dia em como você vive a sua vida, isso afeta eles de um modo que dificilmente eles vão se livrar. O como você vive a sua vida é o que é fundamental, né? Fundamental. Então, o quanto você se trai quando você não se prioriza e quando você ensina aos filhos, a mãe ou o pai que os coloca num pedestal, achando que aquilo vai garantir um amor futuro, o quanto isso
você está ensinando de uma forma subliminar um rompimento consigo. Então, você vai ensinando o seu filho a se romper consigo, a não se priorizar. Você tem que emprestar sua bonequinha. Aí empresta a bonequinha para aquele priminho malcriado, o menino arranca os olhos da bonequinha, aí a filha tá chorando porque a bonequinha tá sem o olho, e você ainda dá bronca na menina. Tá chorando por causa de uma boneca? Então o que que você está ensinando? Você está ensinando que ela pode deixar que as pessoas peguem as coisas delas e faz o que quiser com as coisas dela. Assim como você deixa seu filho pegar suas coisas, a caneta que você ganhou na formatura. Ah, é uma caneta, custa R$ 10. Não importa. Se você deixa os seus filhos bagunçar suas coisas, pegar suas coisas, você está ensinando que eles também vão poder deixar os outros fazer isso com as coisas deles. Então, quando fala em vínculo, uma das palavras-chave é a consistência. Quanto você constrói consciência de consistência. Eu, por exemplo, quando chega aluno ou aluna que eu já vejo que começa a me encher o saco da turma, eu começo a dar patada, começo a dar coice. Eu começo a me tornar uma pessoa muito difícil para essa pessoa, a ponto dela não me suportar e ela cair fora. Em prol do ambiente. Né? Em prol do ambiente. E para quê? Em prol de uma consistência, um trabalho de consistência. Por mais que eu sou criativo, por mais que eu gosto de movimento, eu gosto de uma consistência nas coisas, né? Eu gosto de ver as realizações, as construções das coisas. A vida que se toma a partir daquilo. Né? Mas então, você prezar pela consistência do ambiente, etc. e tal. Mas no vínculo consigo tem a ver com você ser fiel a si e é bom que você estabeleça bons princípios intimamente, seja fiel a isso e não tenha medo das consequências. Né? Então, quando você faz as coisas para agradar os outros, você está se traindo. A não ser que aquilo que você faz para agradar o outro também é para agradar você. Entenda. Eu não sou contra agradar o outro. Se eu fosse contra, eu ia ter que começar de novo, porque a maior parte do meu tempo, inclusive trabalhando, tem a ver com isso. Mas dar aula é uma relação, é uma prestação de serviço. Então, eu sou um professor, eu dou aulas. Procurar colocar carinho, amor, dedicação na aula é uma obrigação, principalmente um assunto que se refere à alma, à consciência humana. Uma aula que talvez ela esteja sendo assistida daqui 10 anos. Ela não é uma coisa perecível. Ela vai para a internet hoje em dia, e em 2035 ela vai estar sendo assistida por alguém. E esse alguém vai entrar em contato com as propriedades que existem nesse instante. Então pode ser que eu nem esteja mais aqui nessa dimensão, mas de alguma forma essa pessoa ela está entrando em contato com um princípio ativo nesta aula, que seria a dedicação, a vibração que existe nela, né? Agora, entregar assim, ao mesmo tempo,
me alimenta, ao mesmo tempo me nutre, ao mesmo tempo me faz bem. O que eu estaria fazendo se eu não tivesse neste instante aqui com vocês? E para que isso aconteça, para que isso possa acontecer, é necessário que vocês estejam presentes, não exatamente presentes aqui na aula. Muitos estão trabalhando agora, mas trouxeram as condições para que isso acontecesse. Pagaram em algum momento alguma coisa. E o dinheiro enquanto propriedade vital que alimenta um sistema, né? Então também não é algo que é possível sozinho. Não existe o sozinho, né? E aí, antes de falar do rompimento com o outro, que é a camada do vínculo, nós estamos falando do rompimento consigo, muitas vezes em prol de agradar o outro. Então você vai criando rompimentos e rompimentos e rompimentos consigo, você vai alimentando no seu inconsciente todas as partes que carregam essa informação psíquica de serem contra a si mesmos, especialistas em boicote de si mesmos, né? Então, o que você tem nessas bases psíquicas, nesses recursos psíquicos no seu inconsciente? Fragmentos de consciências de pessoas que romperam com a vida. Algumas, literalmente, tiraram a própria vida, ou seja, se mataram. Eu arrisco dizer que as pessoas que tiram a própria vida, elas já tiraram a própria vida há um certo tempo. Então é quase que sair dessa dimensão, mas elas já morreram para si mesmas há muito tempo. E eu, por muito tempo, chamei isso de suicídio indireto, né? E que é um jeito de você se matar sem literalmente dar um tiro na cabeça, se enforcar. Você acaba deixando isso daí para acontecer naturalmente, né? Então, o rompimento consigo. Tá cheio de pessoas entre nós que já romperam consigo. E elas estão em sofrimento neste momento. Toda pessoa que vem para te atacar, para te apunhalar a vida, elas estão em sofrimento. Então, se chega alguém na sua vida para te perturbar, você vê que ela está excedendo os limites. Que limites são esses? São as regras que você cria. Então, eu, como professor, criei regras para participar das aulas, para participar dos grupos, para participar dos estudos comigo. Existem regras. Aquele que não respeita esta regra, ele está desrespeitando os limites que eu estabeleci. Uma das regras é eu não ter um contato direto no WhatsApp, é o contato no grupo. Por quê? Porque eu tenho outras coisas para fazer e esses contatos vão me distrair, salvo assuntos que a gente precisa tratar, né? Meu curso não abre, alguma coisa assim, né? Salvo alguma coisa assim. Mas não quero saber da sua vida, no sentido de eu não sou seu terapeuta. Eu assisti uma aula, fiquei mal. Problema seu, arruma um terapeuta, vai ver suas questões. O problema não está na aula, o problema está em você. Né? Ou se estiver na aula, o que você está fazendo na aula? Né? Sai fora. Né? Eu estou dando exemplo que você tem que estabelecer regras, limites de convivência, de interação, em prol de uma autopreservação, porque quando você não faz isso, você cria um sistema de autotraição. Você está se traindo. Se o seu jeito de ser, eu adoro estar com pessoas, mas eu gosto também de estar sozinho na minha privacidade. Se eu não crio regras para ter esta privacidade, porque eu preciso desse tempo e dessa atenção para
para estudar e para fazer outras coisas, eu estou sendo contra a minha, meus princípios, eu estou me traindo. Então, eu não vou expandir isso, né? Se eu compro algo, conexão, camada, se eu compro algo que vai me gerar sacrifícios, então, por exemplo, eu decido comprar um carro, mas o PVA dele é muito alto, o seguro dele é muito alto, o documento dele, o licenciamento é muito alto, é tudo muito alto. Então, se eu estou acostumado a pagar 5 mil, agora eu tenho que pagar 20 mil por ano. Esses 15 mil a mais, eles vão gerar em mim o que na minha vida? Mais horas de trabalho. Então, eu vou ter que trabalhar mais. Então, vai gerar em mim um sofrimento. Vai gerar em mim tem um custo isso aí, né? Alguém tem que pagar essa conta. Então, até mesmo quando você compra algo, é importante que esse algo que você compra haja um vínculo aí, porque esse vínculo vai gerar um custo para o corpo físico. Trabalhar mais significa dormir menos, né? Pode ser. Trabalhar mais talvez seja descansar menos. Então, as coisas que você se vincula custam quanto para você? É só um chaveirinho, custa R$ 5, R$ 10. Eu vou comprar para ajudar a pessoa, né? Talvez, né? Não é por aí o caminho. Você tem que comprar o chaveirinho, se aquele chaveirinho ele tem um valor, né? Você vai dar aquele chaveirinho para alguém. Aí é interessante. Agora eu vou comprar para ajudar o vendedor? Não sei, né? Não sei. É só aqui trazendo o entendimento consciencial que tem por detrás disso. O que você conecta, o que você não se conecta, o custo disso. O Shun traz o dever do vínculo, que é importante que os seus movimentos estejam vinculados para que gere uma consistência. E é aqui que muda a chave de informação vibracional. Você, enquanto terapeuta multidimensional, vibracional, espiritual, o quanto você está vinculada a si, o quanto você não está. Se você estiver vinculada consigo, alinhada consigo nesse sentido, você vai conseguir estabelecer no seu campo vibracional propriedades vibracionais que vão ser percebidas por aqueles que vão receber o seu trabalho. Então, vibrar amor não é um pensamento que você mentaliza um coração e emana para a pessoa, isso não carrega amor, né? Aquelas pessoas que não têm o que fazer e se reúnem às quartas-feiras, às 19 horas, e num grupo para ficar emanando amor para o Brasil. Vai arrumar o que fazer. Eu não quero ser magista, mas sei lá, vai arrumar alguma coisa para fazer. Arrumar uma calçada para varrer, alguma coisa assim. Né? Não, isso não é emanar amor para o mundo. Nunca o benefício que tem é que enquanto você está lá emanando amor para o Brasil, você não está pensando besteira. É a única contribuição que tem. Você não está poluindo o psíquico com os seus apegos desejosos, com as suas mentiras, as suas ilusões. É o único benefício, né? É a mesma coisa que pegar um bandido e prender ele lá na cadeia, preso lá na cadeia. O único benefício é que ele não está na rua aprontando. Então, você que se dedica uma vez por semana para mandar amor para o mundo, a minha opinião é que vá arrumar o que fazer, expresse esse amor em ações, né? Expresse esse amor, sei lá, participa de uma ONG, vai fazer alguma coisa assim mais palpável, né? Isso daí é mais para você deitar a cabeça à noite, na hora de dormir,
e você dizer para si mesma, para sua autoimagem, né? Ah, eu sou alguém que me dedica uma vez por semana para mandar amor pro mundo. Ah, isso é só besteira. Por quê? Porque não tem circuito energético vibratório, não tem força vibratória, né? Esse amor pro mundo, ele precisa estar numa dimensão física. Ele precisa estar nas ações. Ele precisa estar nas expressões diretas. E começa por um processo de interagir com aqueles que estão mais próximos, né? Para de mandar amor para o mundo ou para algum lugar do mundo e começa a mandar para sua vizinha de porta de condomínio. Ah, não, vizinha não. Vizinha, ela não gosta dela, porque ela é isso, 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 ela é aquilo, 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 aquilo. Ah, tá. Então tá. Então continua. Continua, então, mandando amor pro mundo. É melhor deixa assim, vai. Deixa assim, vambora. O rompimento com o mundo. Nós estamos falando aqui do fundamento da lei da atração. Mas não a lei da atração que a gente vê as barbaridades aí na internet. Lei da atração ela vem no lugar, a mentalidade é de escassez. Eu só quero atrair coisas positivas para minha vida. Então você criou a ideia da dualidade. Eu só quero coisas positivas. Você já arrebentou a lei da atração. Você já está com uma pedrada na vidraça. Porque você já instituiu na sua estrutura psíquica o princípio da dualidade. E o que a lei da atração tem a ver com a pombagira guardiã e ao Oxum? Ao Oxum enquanto o que você se conecta, o que você atrai, e a pombagira como as propriedades vibratórias. Então, eu amo o próximo. Não é vibratoriamente falando, não tem como você amar o próximo sem que você ame a si mesmo. Vibratoriamente falando. A pombagira entende que você precisa ter essa relação com o seu corpo físico de cuidado, que você tem que cuidar dele, ele é algo sagrado. Ele é, a pombagira é a disponibilidade desse corpo físico, e a Oxum é como você cuida dele, como você se relaciona com ele. Se nessa relação que você tem com esse corpo físico disponível não é uma relação de alto amor, você e grande parte da humanidade, quando o assunto é amar o próximo, é uma fraude. É uma fraude, é uma mentira. E não tem problema. Lembra que o processo de ganho de consciência, ele passa pelo você reconhecer o problema. Não tem problema nenhum você reconhecer que grande parte dos teus feitos não são alinhados a um amor próprio. Não são alinhados. Então, o que eu atraio na vida e seus estímulos é o eco do que eu expresso. Expresso na intimidade comigo. Essa relação consigo, esse diálogo interno, o diálogo interno a gente estuda em Oxum e Ogum, mas essa relação consigo é uma expressão vibratória. Então, essa expressão vibratória é o que estrutura as propriedades que, emanadas no multiverso autoconsciente, determinam o que chega ou não chega para você e como você lida
com o que chega, não chega o que você quer, mas como você lida em dever, não em querer. Então, aí nós estamos falando de uma lei da atração em sua funcionalidade máxima. Logo, se eu tenho um rompimento consigo, Oxum, uma quebra de vínculo consigo, sequências de autotraição frequentes, estabelecidas inclusive num padrão psíquico, que determinam o comportamento. Então, o desvínculo, né, o rompido comigo, né, eu automaticamente estou rompido com a vida. Porque se é o corpo físico que traz as propriedades necessárias para eu estar nessa dimensão física, onde a vida acontece, e eu rompo com ele, automaticamente eu não tenho força de expressão vibratória. Logo, o universo autoconsciente entende que eu estou num lugar de escassez, e os estímulos para quem está no lugar de escassez são importantes para que você restabeleça o que é essencial. Então, é a vida fechando as portas, é a vida tirando o que não é essencial. E aí, na aula de Exu, isso fica bem percebido, para que você restabeleça a conexão consigo. São só os princípios atuando na funcionalidade deles, para que você volte para si. Porque você se perdeu nas ilusões, e a partir dessas ilusões, as mentiras que você conta para si, e muitas dessas mentiras, essas porcarias de ficar pensando positivo. Né? Então, eu vou ser uma boa terapeuta nessa relação comigo? É isso aí, é isso aí, é isso, é aí o caminho. E aqueles livros, e aqueles certificados, e aquilo tudo lá, tal, ajuda, ajuda, vai ajudar. Tomando-se isso tudo, a técnica e essa relação consigo, não tem como dar errado, porque a premissa da vida é a abundância. A premissa da vida é a prosperidade. A premissa da vida é a nutrição. Né? Não tem como dar errado. Só que o mental quer forçar, quer estar no controle, quer fazer do jeito dele. Eu inventei um método de cura do sagrado feminino. Começa assim, a gente respira, aí cada uma mentaliza uma coisa, uma fala de efeito, amor, essas palavras aí, sopa de letrinhas, aí todo mundo fica numa posição, aí cada uma conta uma coisa e tal, aí a gente bate um tambor, aí a gente toma um negócio que a gente vê as estrelinhas, acende uma fogueira, bota uma saia, dança um pouco, e é isso aí, a cura do sagrado feminino. Vai mentir para outro. Vai contar mentira para lá. Para lá. Vai para lá. Vai mentir para outro. Acreditando que aquilo é a cura do sagrado feminino. Vem cá, senta aqui na minha frente. Vamos conversar sobre você. Conversar sobre a sua vida, vamos começar pela sua história. É aí que você vai ver que aquilo é uma fraude. É uma fraude. Né? Então, e aí não dá dinheiro, e aí não se sustenta, a pessoa vai uma vez, não vai, tem que ficar fazendo muito marketing para fazer a roda do feminino. Às vezes é umas coisas assim, vexatórias, né? Às vezes é umas coisas constrangedoras. O que é um constrangedor?
Sei lá, você está numa reunião assim, e vem o facilitador e diz, vai, diga, eu me amo. Aí todo mundo, eu me amo, eu sou grata. Ai, como eu sou grata. Aí se eu tô lá, meus diabinhos na cabeça vão falar assim, como você é mentirosa. Que é verdade, gente. Não resolve o problema da umidade na parede com massa corrida em cima, com textura em cima. Ah, tá aquela umidade ali na parede, a umidade do chão subiu, tá aquela a parede bolorada ali. Aí você chama o pintor, passa uma textura em cima. Dali uns meses, a umidade transcende a textura, transcende, às vezes, em alguns casos, até o azulejo. O azulejo desprega e cai, porque a umidade vai corrompendo o reboco, aí cai. Então, não, isso não. Você vai ajudar as pessoas a curar o princípio feminino na relação que você constrói consigo. É no dia a dia, aí vibratoriamente. Aí você abre o curso, tem uma aluna, aí você convive, dá o curso para ela de 1 ano. Ao ano que vem você vai dobrar a sua agenda. Você vai ter 2 alunas. Dá mais 1 ano para ela. Aí no terceiro ano, aí você tem que manter essas também, senão também, se as pessoas desvinculam, no terceiro ano você vai dobrar, você vai ter 4. Né? Agora a gente está entendendo que acho que agora você está preparada para ter uma turma de 6, de 8, de 10, entendeu? Isso tudo vai acabar porque a inteligência artificial vem para oferecer as informações muito rapidamente. E quem estabeleceu o seu trabalho apenas em informações não vai ter agenda. É muito mais simples e muito mais fácil perguntar para uma IA, muito mais preciso, inclusive, né? Do que. Então, a vivência, a convivência, uma relação terapêutica, ela é uma relação de convivência. Eu diria que até professor, né? Eu estou oferecendo a formação em psicoterapia holística, tem lá a grade do curso, mas é mais do que isso que eu estou oferecendo. Eu estou oferecendo você conviver comigo por 5 anos. Você quer? É só isso. Você quer conviver comigo? Você tem um problema. Você é terapeuta e você precisa continuar se aprimorando, ou mais do que isso, você precisa ter uma estrutura do zero. Você quer conviver comigo? 5 anos é muito tempo. Então, daqui 5 anos eu vou ver como que você está. E você vai ver. E a gente vai. Aí eu vou falar: é isso aí. Você achou que o cursinho de final de semana já era o suficiente para você ter estrutura necessária? Então, o vibratório, ele vem a partir dessa relação que você tem consigo, Oxum, e a pombagira. Como você lida com esse presente que é esse corpo sagrado que a gente ofereceu, disponibilizou para você, e ele tem um prazo de vida e ele vai acabar. Né? Então essa que seria a camada 1 e a camada 2, no quanto eu estou conectada ao corpo físico na extensão da vida, ou eu me rompo com ele em prol das ilusões e mentiras do mundo. É isso que é a camada 2. Né? A camada 3, que aí a 1 e a 2 são maravilhosas, ela já dá todo o entendimento que a gente precisa de psicologia dos orixás entre Oxum e a Pombagira. A camada 3 eu vou passar muito rapidamente, porque eu prefiro explorar ela com Nanã, na Oxum e Nanã. Basicamente, ancestralidade, linhagem paterna, linhagem materna, só tem algo que é essencial vocês saberem, que tem a ver com o vibratório, Pombagira, corpo físico, densidade e vibração, Oxum, conexão consciencial,
vínculo, e aí onde que a ancestralidade pega aqui? O que que a gente pode entender precisamente aqui? Nas linhagens, né? Aí realmente eu vou ter que falar sobre isso, não vai ter como eu pular isso. O sentido de entendimento eu prefiro com Nanã, o Shu e Nanã, quando se fala em ancestralidade, mas aqui eu quero falar da vibração da ancestralidade, que é o seguinte: você tem na sua ancestralidade, você tem uma linhagem paterna, escrever com a borracha não dá. Então você tem uma linhagem paterna e uma linhagem materna. Né? E aí, tudo aquilo que vem por esse canal, que é a egrégora da linhagem materna, e paterna. Você está representada aqui, e aqui nós temos as 7 camadas de Oxum. E uma das camadas, que é a camada 3, que é exatamente essa aqui, é isso aqui. É esse esquema aqui. É a linhagem paterna e a linhagem materna. Na camada 3 da constelação de Oxum, nós temos o vô paterno, a avó paterna, nós temos o avô materno, a avó materna. E isso está na nossa alma, na nossa estruturação de alma. Quando você maltrata o corpo físico, como tudo que já foi falado e explicado na camada 1, você está reforçando um comportamento, um padrão da egrégora, ou de um lado ou do outro ou dos dois lados. Quando você está curando esse auto-amor, essa relação, você está transferindo essa cura para a sua egrégora. Então, se você carrega na sua estruturação psíquica uma bisavó adoecida e saiu da vida muito contrariada, e ela até se rompeu com a vida, ou porque ela se matou, fechando todos os portais. Eu, por exemplo, tenho uma avó que ela já matou a irmã dela, que era cega, e ela se matou. Ela falava assim: eu quero que Deus me dê força para no último suspiro da minha vida eu consiga levantar para pelo menos tomar um copo de veneno. Porque ela era extremamente orgulhosa e não aceitava ninguém ajudá-la. Ela não. E aí, quando ela viu que a doença dela não ia ter jeito mesmo, ela viu que ela ia no médico. Eu era pequenininho, eu ia com a minha mãe levar ela no médico. Ela não era mãe da minha mãe, ela era como se fosse sogra, né? Porque meu pai estava pelo mundo e ele é filho único. E aí minha mãe, mesmo sendo separada do meu pai, era ela que levava, né? A minha avó, e eu era pequenininho, eu ia junto. A gente ia levar ela no médico. Ela tentou várias vezes resolver, mas quando chegou no pertinho que não já ia, não ia mais ter como, né? Resolver.
E ela chegou a ficar internada. Eu quero dizer que ela lutou para viver, né? Ela buscou tratamento. Mas quando chegou numa situação que já viu que não ia ter jeito mesmo, ela mandou ver nos remédios. Morreu, né? Então, existe na minha estruturação de egrégora espiritual essa referência. Então, então há em mim uma tendência nesse sentido. Agora, como eu lido, assim como o pai alcoólatra, a mãe alcoólatra, né? O pai fumou muito tempo, a mãe também fumou. Então, existe muita informação psíquica na minha estrutura, nessa linha, né? Existe uma tendência muito forte nessa linha. E o que eu preciso fazer? Isso que eu recebi faz parte da minha evolução vertical, que aqui eu estou numa evolução horizontal, enquanto egrégora, né? Mas na minha evolução vertical, eu recebo essas condições para lidar com elas. Então, em algum nível, estou trabalhando outras vidas que eu rompi com a vida, que não tem nada a ver com eles, e eles me oferecem o ambiente necessário para eu entrar em contato com essas memórias minhas verticais. Eles não são os culpados, eles são o referencial negativo que eu preciso para entrar em contato com o meu referencial negativo, né? Então, eu recebo um corpo com tendências, com muita informação, com muita instrução, e como eu vou lidar com isso é o que eu preciso gerar consciência, né? Então, a relação que a gente tem com as nossas egrégoras, elas vão nesse sentido. Então, aceitar a autoaceitação, aceitar o corpo que você recebeu, as tendências que ele traz, a forma que ele é. Então, praticar essa autoaceitação, ir em busca dessa autoaceitação, vai permitir você entrar em contato com a força do princípio feminino. E essa força do princípio feminino, ela está presente na sua egrégora. Sejam também os bons exemplos, as boas referências de feminino na sua egrégora e nas suas linhagens. Então, na camada 3, a gente divide em linhagem paterna e linhagem materna como um rastreador disso. E se eu bloqueio por alguma razão o meu pai ou a minha mãe, eu abro mão de uma força da linhagem paterna, de uma força da linhagem materna. E como que eles chegam até você? De muitas maneiras. E uma delas é intuição. Então, intuição são as informações. Intuição é a capacidade que você tem de entrar em contato com recursos internos. Os recursos internos vêm da sua base ancestral e da sua egrégora, da sua base ancestral e verticalmente das outras vidas. Porém, para entrar em contato verticalmente com as outras vidas, muito se precisa da base ancestral. Então, como negar a sua origem, bloquear a sua origem, você está simplesmente abrindo mão de uma sabedoria. Então, a sabedoria, ela vem de longe, mas ela se funda, ela se firma, ela se estabelece nessa dimensão física, no quanto você valida
essa sabedoria. A gente não tem tempo suficiente para adquirir sabedoria para essa encarnação. Necessariamente, o máximo que a gente faz nessa... Veja, nessa encarnação a gente não tem tempo suficiente para adquirir sabedoria, mas a gente tem condições de validar sabedoria. Então, da onde vem essa sabedoria? Da ancestralidade. Coisas que aconteceram, sei lá, 1000 anos atrás. E foram repetidamente acontecendo por várias situações aí. Isso tudo está dentro de você. Então, um tataravô decidiu alguma coisa, aquilo resultou em outra coisa, e aconteceu, e reverberou, e enraizou, enquanto propriedade psíquica, transferiu para as memórias celulares. Tudo isso chega até você. As coisas que acontecem nessa existência, o máximo que ajuda é você entrar em contato com isso que chegou até você. E a gente pode chamar de sabedoria. É um saber que vem de dentro. Dentro da onde? Do fígado? Também. Mas vem lá das egrégoras. Então, e aí a inteligência espiritual, que é a inteligência espiritual? Imagina a capacidade, você usar a capacidade de validar esta sabedoria que vem de dentro. Então, quando fala em intuição, estamos falando de Oxum, que é esse diálogo, essa conversação consigo, esse vínculo consigo, e vínculo em relação à egrégora, o quanto você usa ou não usa as informações que vêm dos seus recursos mais íntimos, que seriam esses recursos da sua egrégora. E aí você deveria estabelecer que esse circuito vibratório aconteça para você usar essa sabedoria. Essa sabedoria, ela é riquíssima. Porque numa única encarnação, você não tem como gerar sabedoria o suficiente para usufruí-la dela. O que você tem são más escolhas que você fez, que resultaram em consequências difíceis, e meio que ali você vai procurando alguém que fala uma coisa, e meio se torna aquela pessoa insuportável, que é a pessoa que fica procurando nos outros o que ela vai fazer para a própria vida. Então, o que você fez na sua vida? Eu vou fazer também. O que você fez? Então, se torna-se uma coisa muito dispersiva, a pessoa que fica procurando respostas, né? Eu quero respostas para o que eu vou fazer na minha vida. Isso em si já onde você tá, cara? Onde é que você tá, meu Deus do céu? Se não presente na própria vida, né? Não importa a porcaria que você vai fazer na sua vida, desde que você esteja inteiro, né? Não, quero certeza, eu vou lá conversar com o caboclo, porque daí ele já me dá uma garantia, uma certeza, né? Isso pode acontecer, mas não na cabeça de um terapeuta espiritual, né? De uma referência espiritual. É isso que tinha aqui para falar na camada 3, né? Penso eu que vamos dividir a aula de Oxum e Pombagira em 2. Penso eu que nós vamos para a parte 2 para as camadas 4, 5, 6 e 7. Então eu vou... Elas merecem muita atenção. Então, nós já estamos atingindo aqui 2 horas, mais do que 2 horas a gente fica até cansado para receber as informações e assimilar e ajustar. Então, nós vamos encerrar a parte 1 dessa aula,
e a gente vai realizar a parte 2. Talvez em algum momento na semana que vem ou exatamente na sexta-feira, né? Porque acho que merece, tá? Combinados? Certo? Do mais, agradeço vocês. Eu terei um compromisso agora na sequência e eu, eu, eu entendo que a gente conseguiu andar bastante aqui, né, Maria Aparecida? Então, agradeço a presença de vocês no dia de hoje e a gente segue, tá bom? Então, deixa eu ver. Só eu tô gravando de uma forma diferente aqui, então eu aqui parar a gravação. Então, muito obrigado. Então, nós vamos ter a parte 2, ou aula 2, da Psicologia dos Orixás, Oxum e Pombagy, onde a gente vai estudar a camada 4, 5, 6 e 7, porque só na camada 7, criança interior, e na camada da mãe, ali a gente já vai custar muito tempo para nós, tá bom? Aí a Silvana, aula maravilhosa, é isso daí. Engana o professor, vai lá no grupo, faz inveja para os professores e alisa o ego do professor. Não, alisa o ego do professor e faz inveja para as pessoas, né? Vai lá no grupo e fala, parte 1, Mara. Então é isso daí. Até mais. Beijo no coração.